Reis capítulo 25 é o último capítulo do livro e, consequentemente, o final do reino do sul, do reino de Judá. E sucedeu que no ano 9 do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor, quer dizer, sitiaram a cidade. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Vamos entender esse negócio aqui. Quando nós estávamos no reinado de Zedequias, que é o último, e aqui está dizendo que já estava no 9º ano do seu reinado, e isso aqui vai bater justamente com 586, 587 por aí. O Nabucodonosor ele veio, sitiou Jerusalém. Esse cerco durou aproximadamente 18 meses, quer dizer, 1 ano e meio, e isso acontecia de forma que o povo ia enfraquecendo, porque a cidade ficava cercada, ninguém entrava, ninguém saía. Então não havia comida, não havia bebida, não havia nada. Então eles começavam a vencer pelo psicológico. E a muralha ia sendo danificada aos poucos, enfraquecendo. Até o momento que eles conseguiam fazer o quê? Fazer uma brecha na cidade e invadiam e a cidade era tomada. E o povo já não tinha como resistir. Porque com a fome, com a falta d'água, aí eles não tinham poder de reação nenhuma. Tanto é que aqui o próprio rei com a família real fugiu, foi pela direção das Campinas. Isso aqui é direção a Jericó. No mapa você pode olhar direitinho. Então ele foge tentando fugir. Só que aqui não está traçando a história. Porque no profeta Jeremias você aprende claramente que durante todo esse período aqui, o profeta Jeremias, ele estava trabalhando, aconselhando a submissão à Babilônia, coisa que os reis de Judá não deram a mínima atenção. Então, como ele avisou e ninguém cumpriu, aí a consequência veio de galope sobre o reino de Judá. Vamos aqui ver no versículo 5. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. Aí conseguiram capturar o rei. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. Vamos entender aqui. O rei Nabucodonosor estava em uma outra empreitada. Quando fala Ribla, Ribla é lá em cima em Ramate. Com o mapa, tu vai ver que aquela região acima da Síria, justamente ali ficava a Ribla, que era uma cidade muito importante. Então Nabucodonosor estava lá. O que os servos deles fizeram? Pegaram o rei de Judá e levaram até Nabucodonosor, lá em Ribla. 7. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. Quer dizer, a última visão de Zedequias foi ver a morte de seus filhos, que foram degolados perante ele. E logo após eles vazaram os olhos de Zedequias, e ele ficou cego. Amarraram com cadeias de bronze, e o levaram para a Babilônia. 8. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. Porque o comandante da invasão de Jerusalém, na verdade, não foi o próprio Nabucodonosor, e sim Nebuzaradã, que era o capitão dele. E queimou a casa do Senhor, quer dizer, o templo, e a casa do rei, ou seja, o palácio, como também todas as casas de Jerusalém, as casas nobres. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém.
E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. É o que a gente chama da segunda turma. Não, perdão, a terceira turma, a última. Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheteiros e para lavradores, isso é, para cuidar da terra. E ali eles produziriam também para a Babilônia. Mas a questão agora é que a força da cidade se foi. 13. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, aquele mar de cobre que Salomão tinha feito. E levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás, os apagadores e os perfumadores e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata. Então ele pegou tudo aquilo que fazia parte do culto do templo e também levou para a Babilônia. As duas colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do cobre de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre. Capitel, tu sabe que é aquele enfeite, né, da coluna. E de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede, as romãs em todo o capitel. Tudo era de cobre, e semelhante a esta era outra coluna com a rede. São as duas colunas que era Jaquim e Boaz, né? Nós sabemos disso. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. O umbral da porta é a entrada, é os que tomavam conta e mantinham as entradas. E da cidade tomou a um eunuco, que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que vinham à face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão Mor, do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra, que se acharam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia a Ribla. Então ele foi e transportou o que nós chamamos em teologia de terceira turma de cativeiro. A terceira turma do cativeiro foi levada nesta ocasião aqui. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Aí Judá foi levado preso para fora da sua terra. Vejamos, quem é que ele matou? Ele matou os maiorais que eram, na verdade, conspiradores contra ele. Assim como ele fez com os filhos de Zedequias e levou Zedequias cego para a Babilônia. Mas a grande turma foi. 22. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Vamos entender isso aqui. A terceira turma está indo exatamente aqui, nesse exato momento. Que a primeira turma foi a turma levada por foi a turma de Joaquim, a segunda turma de Joaquim e a terceira turma de Zedequias. 606, 596 e 586, respectivamente. Então aqui agora, o reino de Judá ele simplesmente acabou. Você tem moradores dos mais pobres da terra. Esse eles deixou. Agora o que acontece? Eles pegaram um homem chamado Gedalias e colocaram como governador da terra. Esse Gedalias era de família nobre de Judá. Não era qualquer um, não. Era de família nobre, família que na verdade tinha posição dentro do Reino do Sul. Mas vai haver conspiração. Vai haver muita conspiração dentro desse sistema aqui. Inclusive esse Gedalias, se você olhar, o seu pai aqui é chamado de Aicão. Esse Aicão tinha favorecido a Jeremias em determinados momentos do sofrimento de Jeremias. Se você for lá em Jeremias capítulo 26, ali o Jeremias ele recebeu alguns benefícios de Aicão, que era o pai dele. Possivelmente isso aqui é uma recompensa divina pelos seus atos, né? E o seu avô, provavelmente Safã, citado, tenha sido também um alto funcionário da época do rei Josias.
Por isso que você vê que Nabucodonosor, através de Nebuzaradã, o capitão de sua guarda, ele tratou bem a Jeremias, a Gedalias e a outros, né? Como também tem a promessa para o Baruque, também que foi o secretário de Jeremias, aquela questão, né? O Ebed-Meleque era o etíope, que também ajudou Jeremias em alguns momentos. Enfim, Deus, ele sabe recompensar a quem na hora certa. Agora, esse Gedalias aqui deu mole. Quer ver por quê? 23. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, ele e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias, a Mispa é torre de vigia, hein? A saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, o Genotofatita, e a Jazanias, filho de Macatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. A mesma fala do Gedalias, veja que era a fala de Jeremias. Embora a gente não está falando de Jeremias, mas tem que citá-lo. A mesma fala, submissão. Só que tem um problema. O Gedalias, por ficar como governador de Nabucodonosor, ele foi tomado como sendo inimigo, como sendo conspirador. E Ismael irá matá-lo. Aqui a história é bem curtinha. Jeremias fala mais a respeito disso. Versículo 25. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, porque ele também era da nobreza, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Mas aqui não está falando claramente. Mas lá no livro de Jeremias, ele foi alertado dessa conspiração, ele foi alertado que o Ismael, filho de Netanias, iria matá-lo, e ele não deu ouvidos. Moral da história, morreu ele e os caldeus que estavam com ele, e os judeus também que os ajudavam. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Aqui também não fala, mas no livro de Jeremias, o povo consultou a Jeremias, Jeremias consultou a Deus, e Deus disse para não ir ao Egito. E eles meteram a cara e foram. E não adiantaria nada, porque daqui a pouco Nabucodonosor invadiria o Egito também. Então, se corresse o bicho pegaria, se ficasse o bicho também pegaria. Então, fizeram besteira e foram. Mas eles estavam com medo de o Nabucodonosor tentar se vingar ou vingar a morte dos Gedalias por ser uma rebelião e pelos caldeus que também tinham sido mortos. Mas aqui o povo foi obrigado a ir ao Egito, pelos grandes que estavam ali. 27. Depois disso sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, agora já mudou a história, porque o Joaquim, lembra, ele é rei de Judá, ele foi levado para a Babilônia na segunda turma, né? Então, como ele foi levado, então na verdade ele estava já no cativeiro. Ele já estava no cativeiro. Então lá no cativeiro aqui diz o seguinte, ó, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia. Então já foi o sucessor de Nabucodonosor. Esse Evil-Merodach libertou o Joaquim, libertou, no ano em que o rei que reinou. E Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão, foi transferido para o palácio real. 28. E lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Então essa transição aqui trouxe alguns benefícios para o rei de Israel, para o rei de Judá, que era o Joaquim. Detalhe, parece que eu falei aqui segunda turma, não era a segunda, foi a primeira. A primeira turma que foi a do Joaquim. A segunda, sim, o Joaquim. Aqui esses nomes aqui são bem parecidos. Então, na ocasião, quando Nabucodonosor levou Joaquim para o cativeiro, ele ficou como prisioneiro. Nessa ocasião houve a troca. Então saiu Nabucodonosor e entrou Evil-Merodach. Evil-Merodach entrou em 561 a.C., como novo rei de Babilônia, como novo imperador. Então, nesse período aqui, ele automaticamente tira Joaquim do cárcere e coloca-o assentado em lugar de privilégio. Olha aqui no versículo 29. E lhe mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida.
E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Então, na verdade, ele foi sustentado a partir de então, e aqui é mais ou menos 561 a.C., quando Nabucodonosor sai do trono. Então o Evil-Merodach, que foi seu sucessor, ele tratou o Joaquim brandamente, e o Joaquim viveu seus últimos anos de vida vivendo no Paço Real. De uma forma geral, os judeus no cativeiro, eles não foram totalmente maltratados, até porque ali era uma punição de Deus, e Deus tinha um controle. Tanto é que o rei, quando saía do cárcere para vir para a mesa do rei, é porque Deus o perdoou, com certeza. Mas tudo isso demonstrou o fim do Reino do Sul e também o fim da primeira parte da história de Israel. Após esse relato, seguiu-se os 70 anos de cativeiro. Agora, detalhe, quando nós trabalhamos em cativeiro, não contamos a partir da última turma, que é essa aqui, 586, mas sim a partir da primeira turma, que foi 606 antes de Cristo, aproximadamente. Este foi segundo o livro dos Reis, capítulo 25.